Olá, investidor. BTC pode estar próximo de retomar a alta após rompimento de um triângulo simétrico em topo histórico. Dívida norte-americana atinge 36 trilhões de dólares. Gestoras precificam BTC a 180 mil dólares. Notícias e as melhores análises do mercado cripto você só vê aqui. Eu sou o MacV e muito bem-vindo ao Filosofia de Mercado. Olá, meus amigos, vamos lá, vamos começar. Acho que a primeira notícia que eu acho que eu tenho que dar para vocês é em relação ao Bitcoin, né? Bitcoin que vem aqui no topo histórico, né? Tá agora sendo cotado a 91.878 mais precisamente. O BTC que desde o dia 5 de novembro, lá na campanha do Donald Trump, ele vem numa alta muito forte, né? Ele fez esse padrãozinho, vinha em topos e fundos ascendentes. No dia 5 fez esse candle, um candle que fez um red bar takeout no dia 4. Depois da notícia da eleição, o mercado começou a subir, não parou mais. Entre os dias 7 até o dia 9, a gente viu essa derivinha acontecendo no Bitcoin. Todo mundo imaginou que ele ia retornar, ou pelo menos ele iria corrigir. Eu também retornei. No dia 10 ele ignorou completamente esse padrão, seguiu na alta e agora ele está fazendo esse padrão de consolidação aqui no topo. Eu falei para vocês do triângulo simétrico, esse triângulo simétrico fica muito mais visível aqui, ó, no gráfico de 1 hora, tá? Quando a gente analisa o triângulo simétrico em BTC, a gente precisamente precisa traçar as LTBs e as LTAs dessa maneira. Para quem não sabe, um triângulo simétrico ele é formado após 5 toques, né? Isso tanto num vértice quanto no outro. Quando a gente analisa os toques, a gente vê um toque que começou com um triângulo, 2, 3, 4. O mercado respirou um pouquinho, voltou no quinto e posterior a isso foi feito o rompimento desse triângulo, né? O rompimento desse triângulo foi feito aqui no dia 15, foi confirmado, né? Com os próximos candles das próximas horas. Fez um pullback na base desse, no topo desse pivôzinho rompido e agora ele está rompendo a cabeça desse pivô. Ele está rompendo no gráfico de 1 hora, não só rompeu, tá? O candle acabou de fechar, então ele acabou de confirmar. O que a gente pode estar vendo agora é uma retomada do BTC para alta, tá? Por que eu falo retomada? Porque ele já está em topos e fundos ascendentes. Olha, quando a gente desenha os topos e fundos, fica muito mais claro aqui, ó. Ó, ele já retomou, ele começa a retomar essa alta, né? Ele acabou de mudar esse padrão baixista que a gente estava vendo em BTC. E agora ele começa a retomar, né? Isso daqui pode levar o Bitcoin, quando a gente faz a projeção de Fibonacci da base do triângulo, tá? A gente utiliza a base do triângulo e o rompimento a gente projeta para cima. Esse triângulo aqui, se confirmado, se o price action fazer o que a gente espera, tem como primeiro alvo os 96.400 e como último alvo 104, tá? Então, eu comecei falando dessa análise porque eu achei a mais importante até agora, né? E vamos analisar um pouquinho as notícias que eu falei anteriormente, tá? A primeira notícia muito interessante é essa daqui, tá? É da Vanek. Ela fez uma previsão de que ela espera o BTC na casa dos 180 mil dólares, pelo menos nesse ciclo. Ela não só fala de BTC, que a gente tá vendo a alta aí, tá vendo essa possível retomada da alta, mas ela também fala de Ethereum e de BNB, né, da Binance. Quando a gente analisa os gráficos, né, tanto de Ethereum quanto da BNB, né, Ethereum, por exemplo, ela fala dessa retomada de Ethereum. Quando a gente analisa o gráfico diário, a gente vê que Ethereum rompeu aquela consolidação muito longa, né? Não só rompeu, ela retomou para a média móvel. A gente está vendo um candle verde, que é o candle de hoje, né? Para acontecer um takeout, o ideal seria aqui na região dos 3.242, mas aqui já é um certo sinal de compra. Afinal de contas, depois que fechar esse candle aqui, o rompimento dessa máxima também seria uma entrada. Mas quando a gente analisa o gráfico de 1 hora, a gente vê que é uma tendência de alta um pouco mais qualificada, tá? Diferentemente do que a gente via em Bitcoin. Então eu imagino que para a gente pensar numa alta mesmo, pelo menos em Ethereum, e para confirmar aquela alta, a gente precisa aguardar que ela vença pelo menos esse topo anterior aqui. Esse topo intermediário não é nem o anterior, porque o anterior está aqui na casa dos 3.121, mas eu acredito que o topo mais importante é desses 3.170, tá? O rompimento desse topo, tá?
com uma posterior correção aqui, aí eu acreditaria que o Ethereum iria para os $180. Isso é uma coisa que vai acontecer. Se tiver que subir, ele vai ter que acontecer, porque dificilmente, né? Pode acontecer, mas dificilmente o mercado subiria. Tanto assim, sem uma correção, sem um padrão, né, gráfico cíclico, como a gente vê. Naquela matéria fala também um pouquinho da BNB, né? A BNB... uma coisa que eu tenho que falar para vocês, tá? Eles falam daquela alta, mas se a gente analisar uma possível retomada de Ethereum lá para o topo histórico, a gente pode esperar uma alta de 12%, ou seja, é uma alta relativamente boa para o Ethereum, e a gente veria o Ethereum retomando máximas históricas aí, all-time highs e por aí vai. Quando a gente analisa a BNP, ela tá um pouquinho mais feia do que as duas, né? Tá numa consolidação muito grande. Não dá para ver ainda um sinal de reversão. Quando a gente analisa o gráfico diário, isso fica muito mais nítido, porque ela rompeu essa região de consolidação que vinha de muito tempo, que a gente vem falando há dias aí, né? Ela rompeu essa região, ela confirmou com 3 candles acima dessa região de consolidação, porém os 3 últimos dias são dias de muita sombra, ou seja, são dias de muita volatilidade, o que não dá uma direção específica para o mercado. Quando a gente vai para o gráfico de 1 hora, a gente nota isso daqui ainda mais, para a gente ver talvez uma possível retomada aí de BNP. Eu acredito que o topo a ser rompido é esse daqui. Após o rompimento desse topo e após descanso do preço, é que nós veríamos uma retomada mais forte, então é esperar. A matéria endossa muito essa questão da alta, né? Se uma gestora como a VanEck, que é grande, né, que gere ativos de mercados globais, acredita nisso, não tem como a gente desconfiar disso, né? Então a tendência, eu imagino que seja de alta para todas as criptos de modo geral. Uma outra matéria interessante é essa daqui, tá? Essa daqui eu achei interessante porque ela é um pouco até baixista, né? Se pelo menos o que a ideia que ela transmite se cumprir, é uma notícia muito baixista, mas o que ela fala, tá? Ela fala que mineradores de Bitcoin acabam de transferir 45 mil BTCs para a exchange. O que isso quer dizer? A gente sabe que quando os mineradores de Bitcoin estão minerando, então eles usam lá os seus processadores, os seus servers, os seus supercomputadores para minerar. Quando eles mineram, geralmente eles tendem a guardar esses Bitcoins em wallets, né? Seja software wallet, paper wallet, eu não sei, mas enfim, eles guardam esses Bitcoins lá. Quando a gente vê os mineradores levando esses BTCs para a exchange, o que quer dizer? Quer dizer que talvez eles queiram negociar, porque afinal de contas a exchange na sua natureza, né, que seria, a gente fala exchange em inglês, mas que seria a bolsa de mercadorias e futuros, é na bolsa que acontece a negociação. Então isso daqui levanta uma possibilidade de que esses 45 mil BTCs sejam negociados, ou seja, quem minerou detém, com certeza se ele chegar nessas exchanges, a ideia dele é que ele venda esse Bitcoin. Então é uma notícia um pouco complexa, ela parece ser baixista, mas a gente tem que levar em consideração outros fatores, mas eu achei legal trazer até para que a gente ficasse mais a par do que está acontecendo nesse mundo cripto, tá? Outra notícia que eu achei muito legal, que não foi dada pelo mainstream, né? O mainstream geralmente ele opta por não tocar nessas feridas, mas uma coisa interessante é que a dívida norte-americana acaba de bater os 36 trilhões de dólares. E por que eu estou trazendo essa notícia? Eu trago essa notícia porque mais uma vez reforça aquela questão do Elon Musk nesse possível departamento de eficiência governamental que o Donald Trump quer fazer junto com ele. Afinal de contas, como eu já falei outras vezes, os Estados Unidos da América é um país com uma arrecadação na casa de 5 trilhões, um gasto público na casa de 7. Então isso reforça a necessidade de um gestor, né, um gestor público e alguém que arrume as contas do governo norte-americano definitivamente, para que a gente veja políticas mais expansionistas e que possa levar não só a economia norte-americana, mas a economia do mundo, as criptos, para um novo patamar. Afinal de contas, a economia norte-americana é o termômetro da economia global. Hoje eu vou falar um pouquinho das notícias também, tá? Depois a gente já passa para os gráficos, que é aquilo que a gente mais gosta. Mas hoje saiu o núcleo de vendas no varejo mensal nos Estados Unidos, também saiu o vendas no varejo. A diferença do núcleo de vendas no varejo para o venda no varejo global é que no núcleo determinadas categorias
de mercado não entra, por exemplo, do mercado automobilístico é uma das que não entra, eu não vou saber todas de cabeça, mas quando a gente analisa a projeção, era uma alta de 0,3, ela veio só numa alta de 0,1, desculpa, então não é uma notícia muito altista, porém quando a gente analisa o dado das vendas no varejo global para outubro, a gente vê que houve um aumento, né, além da expectativa do mercado, afinal de contas o mercado precificava em 0,3, vem em 0,4, então é uma notícia muito positiva para o mercado de modo geral. Vamos analisar agora o gráfico, que é aquilo que a gente gosta de fato. Eu acho que não tem mais o que a gente falar sobre BTC, afinal de contas eu já falei da alta. BTC ele vem em uma tendência de alta já de um prazo mais longo, né? Eu acho, né? Pelo menos MacV, eu acho que o BTC tá muito esticado. Eu acho que qualquer entrada agora é um pouco ela é com um pouco de risco, né? Tá esticado no semanal, tá esticado no diário também, mas no 1 hora eu acho que essa entrada aqui ela é mais do que operável, afinal de contas, para quem está esperando, para quem não entrou, tem todo um contexto técnico para isso, mas já ativou o rompimento desse pivô. Que a gente precisa esperar agora é para saber se o preço vai lá bater em máximas históricas e se vai atingir novos all-time highs. Ethereum a gente já falou, né? Eu não tenho muito mais o que falar. A gente tem que esperar que Ethereum rompa essa região aqui que a gente mencionou, né? Essa região que quando eu mencionei, eu falei do Red Bar Takeout aqui, que seria nos 32, 32, mas o preço atingindo essa região de 31,72, rompendo e retornando, já é um ponto bom para compra. Binance, como a gente falou, tá naquele mesmo marasmo de Ethereum, afinal de contas, tá numa região de consolidação, então a gente precisa esperar aquele movimento. Solana tá numa região de consolidação também, tá? Solana vinha aqui consolidando durante esses meses, né? Desde março de 24, acabou de fazer um rompimento, agora a gente tá vendo uma reação compradora na média móvel. Quando a gente analisa o gráfico de 1 hora, a gente começa a perceber isso, tá? No gráfico de 1 hora, a gente ainda não consegue ver vamos falar assim, uma mudança no padrão do preço, né? Afinal de contas, está um pouco consolidado, mas Solana começa a fazer o primeiro pivôzinho. É um pivô que pode mudar aí os rumos do mercado. Eu acredito que Solana, para a gente pensar em comprar só após um rompimento, ele está rompendo essa região que eu marquei aqui, a região dos 218, mas o ideal seria o preço se distanciar, depois de um certo distanciamento ele retornar e a partir daqui a gente pensar em novas compras. Aqui eu acho até um pouquinho mais complexo compras, porque afinal de contas a gente já tem um topo aqui, O ideal mesmo para não passar calor era esperar a Solana passar dessa região, ou seja, vamos supor que Bitcoin engate a alta agora, a gente vê alguns candles aqui de algumas horas romper essa região, retornando para a base desse retângulo aqui, lá na região dos 225, seria um ótimo ponto para pensar em compras, né? E possivelmente buscar o topo histórico de Solana. XRP, que é a moeda queridinha das eleições norte-americanas, né? A gente viu aí que ela saiu dessa região de consolidação, mas está muito esticado, não tem muito o que fazer. Se o Bitcoin confirmar essa alta, eu imagino que o XRP ela vai continuar subindo, né? Mas não possibilitando uma entrada, um ponto de compra agora, é melhor a gente esperar. Dogecoin tá numa correçãozinha, né? Tá longe das médias móveis no semanal, tá longe das médias móveis no diário também. Tá fazendo uma correção, né? Foi um candle de baixa, agora tá fazendo um candle de alta. Quando a gente analisa o gráfico de 1 hora, a gente vê que Doge tá numa tendência de baixa, né? De curto prazo, para uma correção mais acentuada em Doge, eu acredito que o importante seria perder essa região aqui. Da maneira como ele tá consolidando, né? Então nada muito expressivo. Para que a gente veja uma alta em Doge, ou para que Doge retome uma alta, o ideal é passar do 0,39 aqui, do 0,40 mais ou menos, né? Quebrando esse padrão baixista aqui. Então Doge fazendo um padrão onde ele rompesse essa LTB e esses últimos topos aqui e corrigindo aqui lá para casa do 0,40 seria um ponto bom para a gente pensar em comprar Doge de novo. Tron
Tron, minha queridinha, como vocês sabem, né? A gente preveu a alta de Tron lá embaixo no gráfico diário. Aqui, tô até com o stop ainda marcado. Mas aqui foi um bom ponto, né, de compra para Tron. Tron subiu desesperadamente. Uma alta muito bonita. Agora a gente está vendo ela retomar a alta, pelo menos no diário. Quando a gente analisa o gráfico semanal de Tron, a gente vê que Tron rompeu. Então, Tron está em máximas históricas, né? Fez até máxima histórica hoje. Para uma possível entrada em Tron, pelo menos pelo gráfico de uma hora, para quem quer antecipar, precisa esperar mais um candle aqui onde rompesse a cabeça desse pivô já seria um bom ponto, né? Lembrando, pessoal, que as informações desse vídeo elas não são de caráter de recomendação de compra ou venda, mas apenas educacional, né? Nós damos a nossa visão do mercado, não é recomendação de compra, não é de venda, é apenas para entretenimento, é apenas de caráter educacional, tá? Mas um candle de força aqui que rompesse a cabeça desse pivô, com certeza após o rompimento da máxima desse candle de força, né? Se ele acontecer, seria um movimento para retomada de alta em Tron, então a gente precisa aguardar, mas Tron tá bonita também, tá? Tá muito bonita mesmo. Quando a gente analisa os 15 minutos, vamos ver os 15 minutos. Ó, nos 15 minutos isso tá bem mais claro. Mas parece que tá chegando na região de topo e não tá com muita força. Precisa esperar. Cardano, começar pelo diário. Cardano que fez aquele rompimento muito bonito, né? Fez uma correção ontem, hoje já fez um candle muito forte de alta, né? Tá rumo aí aos topos históricos. Quando a gente analisa o gráfico de uma hora de Cardano, a gente vê que Cardano acabou de romper esse topo aqui, tá consolidando, né? Tá a mais de 3 candles no topo, mas o ideal para a gente ver esse rompimento seria olhar pelo gráfico diário. Eu imagino que o gráfico diário fechando assim, o rompimento da máxima desse diário aqui abriria possíveis novas compras, afinal de contas Cardano tá próximo de uma média móvel também, e Bitcoin retomando a alta vai puxar todas as criptos para cima em um efeito cascata muito bonito. Bem, amigos, por hoje é só. Eu esqueci de pedir o like, mas eu gostaria muito de pedir o like no vídeo, tá? Que vocês curtam o nosso vídeo, se inscrevam em nosso canal, comenta aí embaixo, pede análise de criptoativos também. Teve um amigo que pediu análise de um criptoativo, só que eu não sei mais onde tá. Eu te peço desculpa, tá? Mas você pediu nos comentários a análise. Deixa eu ver se eu acho aqui, se os amigos permitirem, mas eu quero analisar para ele. Foi no vídeo de ontem, vamos ver se eu acho aqui. Só um minutinho, tá, amigos? Problemas técnicos aqui. Aqui eu tinha achado. Aqui eu vou achar. Aqui o comentário. Optimism. Vamos lá. Optimism, eu vou fazer análise, ele não falou qual par, se era Tether ou se era USD. Eu vou fazer no USD dólar, tá? Só pra gente ter uma ideia. Muito obrigado, inclusive, pelo comentário, tá? E pela solicitação de análise. Nossa, mas tá muito feio. Desculpa falar, mas é um ativo que não tá bonito, ele tá muito consolidado. Olha só quando a gente analisa ele. É um ativo que não tem um preço muito baixo, né? Como o Doge, afinal de contas, está na casa de $1,50, mas ele não tá bonito, tá? Ele tá consolidando, ele tá fazendo uma bandeira de baixo no gráfico semanal. Isso daqui é um padrão extremamente baixista, tá? Tá próximo de fundos históricos, né? Pra gente ver uma alta aqui, o ideal, eu vou até deixar isso aqui mais justo para ficar mais claro, tá? Mas o ideal é a gente esperar que o preço rompa essa região dos 1,60, né? O preço rompendo essa região, melhor coisa é você esperar um retorno, ele retornando mais ou menos nessa região do 1,60 de novo. Aqui seria um ótimo ponto de compra, porque afinal de contas nós já teríamos topos e fundos ascendentes. É depois de uma consolidação de fundo muito forte, ou seja, isso daqui levaria o preço para pelo menos duplicar essa região aqui, o que levaria o preço lá nos 2,70, ou seja, se você pegar um ativo a 1,60 e vender ele a 2,60, você vai ter $1 de ganho aí, praticamente 60% de ganho. Então, é um ativo que tem uma expectativa de alta, só que não está em um momento gráfico ideal, tá? Então, eu recomendo isso
E novamente, tá, amigos? Obrigado por terem esperado, mas curtam o nosso vídeo, se inscrevam em nosso canal, deixem o seu like e até uma próxima, tá bom? Obrigado.